Bem, pessoal, vamos lá, vamos iniciar. Vocês estão me ouvindo? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para ver se vocês conseguem visualizar. Estão visualizando o exercício que nós fizemos na aula passada? Sim, professor. Então, hoje nós temos 3 momentos aqui. Esse primeiro momento em que nós vamos fazer o comentário do exercício número 1 que nós fizemos na aula prática. Depois, em seguida, eu farei o comentário da prova, né, uma revisão para a prova, revisões pontuais dos assuntos que estarão dentro da prova, como nós fizemos na primeira verificação. E, por último, eu vou comentar um exercício que eu vou enviar para vocês para me entregarem amanhã, na quinta-feira, tá? Então, são esses 3 pontos que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou começar aqui pelo exercício, porque é o mais simples que tem, né? Então, foi um exercício que nós fizemos na última aula, que era um exercício de microscopia, de diagnóstico presuntivo através da metodologia microscopia. Então, foi dado para vocês lá uma lâmina, né? Que foi feita utilizando uma amostra de secreção vaginal, e eu pedia que vocês determinassem presuntivamente qual era o micro-organismo observado. Pedi que vocês listassem pelo menos 3 características que levaram vocês a dar esse diagnóstico, né? Então, essa daqui é a imagem que estava disposta no microscópio, uma amostra de secreção vaginal, onde foi aplicada uma determinada coloração, e como eu falei para vocês, na maioria das vezes não é eu que vou fazer a coloração, muitas das vezes eu não tenho informação de qual a coloração, mas é uma coloração que, ou pelo tempo da lâmina, né, ele não está impregnado nas estruturas do micro-organismo, mas está impregnado na amostra biológica, né, nas células do epitélio vaginal que veio lá na secreção vaginal. Mas eu consigo determinar, através da morfologia dos 2 micro-organismos que nós estudamos, qual seria presuntivamente esse micro-organismo. Então, nós estudamos 2 micro-organismos, foram as bactérias e os fungos. As bactérias, como nós vimos, têm 2 morfologias básicas, os cocos e os bacilos, e são muito pequenas, né? E os fungos, eles têm a característica leveduriforme e a característica filamentosa. Não é um único filamento, né? Um fungo, eu mostrei teoricamente para vocês, tem as hifas, que é um filamento desse, mas o fungo filamentoso, normalmente, ele está junto com outros filamentos que formam o micélio, que a gente chama. Então, quando eu tiver uma infecção ou a presença de um fungo filamentoso na minha amostra biológica, eu não vou ver um único filamento. Eu vou ver uma quantidade de filamentos, como a gente está vendo aqui na imagem, tá? Então, por que não seria bactéria? Não seria bactéria porque nós estávamos utilizando uma objetiva pequena, de 40 vezes, e eu já consigo visualizar. Então, esse meu micro-organismo é grande. Primeiro, pelo tamanho. Por que eu excluo bactéria? Porque bactéria é pequena. Segundo, pela morfologia. São cocos e bacilos e são muito pequenos. Eu não conseguiria visualizar como eu estou visualizando aqui, né? Então, esse micro-organismo aqui é um micro-organismo grande, que possui a morfologia filamentosa. Olha a grande quantidade de filamentos que a gente tem aqui presente, né? E está na fase invasiva, por quê? Porque ele está no formato de pseudo-hifas, ou seja, as leveduras que formam esses filamentos. Então, no caso dos fungos, como a Candida albicans, que causa infecção na região vaginal, ela se apresenta na fase invasiva com esta característica morfológica, a presença de leveduras que filamentam. E aí eu tenho um monte de filamento. Vou percorrer o meu campo, eu vou olhar leveduras que estão germinando individualmente, ou o agrupamento de hifas associadas às leveduras, como a gente pode ver aqui, tá certo? Então, quando eu olho para essa característica,
eu posso fazer o diagnóstico presuntivamente, que no caso aqui é o quê? A presença de um fungo filamentoso. Então, o diagnóstico presuntivo é presença de fungo filamentoso, e aí eu poderia sugerir, né, sugestivo de Candida albicans, já que eu sei que Candida albicans, quando está nesta morfologia, né, leveduras filamentando, ela está na fase invasiva. Então, eu poderia sugerir, ó, diagnóstico presuntivo, presença de fungos filamentosos, sugestivo de Candida albicans. Essa era a resposta simples e direta. Professor, quais são as características, então, que corroborou, né, que lhe ajudou a determinar que seria Candida albicans? Então, eu posso listar algumas para vocês aqui. Primeiro, a principal delas, né, é a morfologia do micro-organismo. Então, presença de quem? De leveduras germinando, ou a presença de pseudo-hifas, que é as leveduras filamentando, formando esses filamentos que a gente está vendo. Então, essa é uma característica. Presença de pseudo-hifas é uma característica que me leva a dizer que provavelmente é um fungo filamentoso e que é a Candida albicans. Segundo, pode ser a amostra biológica que me dá um indicativo? Pode, é algo que me deu suporte também. Então, devido à amostra biológica ser de um sítio onde a Candida albicans causa processos infecciosos. Seria um segundo ponto. Um terceiro ponto, o tamanho desse micro-organismo, né? É um micro-organismo grande, então tamanho e morfologia seriam essas características. Então, essas três características é que me dão suporte para fazer o diagnóstico presuntivo e dizer que o que tem na minha amostra é fungos filamentosos, sugestivo de Candida albicans, tá? Então, é um exercício simples, né? Fácil de resolver, é o primeiro treinamento, né? A gente vai agora dar mais 2 passos que eu vou já falar para vocês em nível de dificuldade. Então, eu estou na minha primeira análise, que é a análise microscópica da minha amostra biológica. Nós ainda faremos um exercício de diagnóstico completo e faremos um exercício de diagnóstico de micro-organismos crescendo em meio de cultura. Que é isso que nós vamos fazer, mas eu já comento com vocês. Tá certo? Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a esse primeiro exercício aqui? Então, vamos lá. Então, isso aqui nós já, inclusive, comentamos lá, né? Quando você fazia o exercício, a gente já estava trabalhando algumas coisas com vocês. Eu estava dando algumas dicas, alguns indicativos, como, por exemplo, a morfologia, de onde veio a amostra biológica, que era uma pergunta que eu esperava que vocês me fizessem, tá? Mas acabou que a gente já viu isso lá. Então, esse primeiro comentário que eu queria fazer aqui do exercício que nós já fizemos. Agora nós faremos a revisão para a nossa prova de segunda verificação. A minha revisão, como eu falei para vocês, é uma revisão pontual, então o que eu vou comentar aqui com vocês são pontos que estarão dentro da prova e que, consequentemente, vocês têm que dar uma ênfase melhor no estudo, né, voltar a assistir às aulas, né, desse tópico que a gente vai comentar, dar uma olhada no material que eu enviei para vocês, os slides, para dar uma reforçada nessa questão. Então, aqui para a segunda verificação, nós trabalhamos alguns assuntos. Primeiro assunto que nós trabalhamos foi a morfologia fúngica, né? Então, foi o primeiro tópico que nós trabalhamos, foi sobre os fungos. Depois, nós trabalhamos outro assunto, que eram os métodos aplicados no diagnóstico microbiológico. E aí nós trabalhamos coloração, nós trabalhamos meios de cultura e nós trabalhamos os testes bioquímicos. Esse foi o segundo tópico que nós trabalhamos. O terceiro assunto, nós trabalhamos o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, né? E o quarto assunto, que foi o que nós trabalhamos ultimamente, foi mostrar para vocês o diagnóstico completo
do grupo dos cocos gram-positivos. Como é que faz o diagnóstico microbiológico dos gram-positivos? Tá? E também dos bacilos gram-negativos. Nós já comentamos em algum momento como é que é feito, mas esse diagnóstico do bacilo gram-negativo, ele vai ser reforçado, né, praticamente, porque nós iremos fazer um exercício sobre isso, sobre bacilos gram-negativos, sobre a família Enterobacteriaceae, que é o exercício que aqui após a revisão eu vou explicar para vocês. Então lá também nós vamos ver do início ao fim como é feito o diagnóstico dos bacilos gram-negativos, tá? Então foi esses assuntos que nós trabalhamos aqui para a segunda verificação. Morfologia fúngica, método diagnóstico, coloração, cultura e bioquímica, teste de sensibilidade e o diagnóstico desses dois grandes grupos de micro-organismos, cocos gram-positivos e bacilos gram-negativos. Tá certo? Então, isso aqui é só para situar vocês no que nós vimos, dos assuntos que nós trabalhamos para a segunda verificação. E agora eu vou comentar os tópicos, né? Os 7 tópicos que estarão nas 7 questões que nós teremos na nossa prova. Então, um tópico que nós teremos é sobre o nosso primeiro assunto, que é sobre os fungos. Então, como eu acabei de comentar aqui no exercício, nós precisamos conhecer os fungos para poder diagnosticá-lo. Então, eu preciso, pelo menos, conhecê-lo basicamente, né? Como é a morfologia do fungo? Qual é a característica do fungo? Nós vimos lá que eles possuem duas morfologias básicas, né? As leveduras e os filamentos, são duas morfologias, que, inclusive, se eu soubesse isso, a resolução desse exercício 01 que eu acabei de comentar estaria facilmente daria para resolver, visto que eu olho para essa lâmina e vejo ali que o que está presente são as hifas, são os filamentos, são os fungos na forma filamentosa. Então, dê uma olhada nessas características gerais dos fungos que nós conversamos, na morfologia, na nutrição fúngica, né, na patogenia, porque isso aí vai ser importante. Então, esse primeiro tópico sobre os fungos é importante dar uma revisada. O segundo ponto que nós trabalhamos é os métodos diagnósticos. Nós vimos coloração, cultura, nós vimos bioquímica e nós teremos algumas questões versando sobre essas questões. Na questão das colorações, nós vimos que são metodologias que eu utilizo para melhorar minha visualização microscópica. Então, eu faço uma coloração para quê? Para impregnar aquele corante numa determinada estrutura para que eu consiga visualizar o micro-organismo e consiga definir a sua morfologia. E aí, quando eu consigo determinar a sua morfologia, eu consigo identificar. Então, olha, eu sei, como aqui no caso desse, eu sei que este é um fungo, porque ele tem esta morfologia filamentosa que é peculiar dos fungos, tá? Então, dê uma olhada aí nessa questão, na questão das colorações, nós vimos algumas colorações. Nós vimos colorações para a bactéria, que é a coloração de Gram, e a coloração de Zil-Nielsen. Nós vimos para os fungos os tipos de coloração também, é a coloração de azul de metileno, lactofenol, azul de algodão. Então, dê uma olhada nessas colorações, como são feitas, e qual estrutura esses corantes vão se impregnar, para que eu possa fazer a sua identificação adequada. Então, dê uma olhada também com carinho nesse segundo ponto, que é as colorações utilizadas no diagnóstico microbiológico. O terceiro ponto, ainda está aqui nos métodos de diagnóstico, é a questão da cultura. A cultura é o que nós temos trabalhado mais incisivamente nos últimos momentos aqui do nosso semestre. Então, nós preparamos meios de culturas, nós vimos teoricamente quais são, como é classificado esses meios de cultura, né? Seletivo, diferencial. Então, nós vimos essas características. Depois, nós utilizamos o meio de cultura, semeando o micro-organismo, nós já avaliamos lá, né? Nós vimos que quando há crescimento de micro-organismo, de colônia de micro-organismo, eu tenho uma cultura positiva, e essa cultura positiva eu vou ter que avaliar
Então, quando eu olho para a característica, inclusive, amanhã, na quinta-feira, é isso que nós faremos. Eu apresentarei para vocês uma cultura positiva e vocês vão avaliar essas características culturais, né? As características da colônia, o tamanho, a elevação, a borda, a coloração. E com estas características associadas ao tipo de meio de cultura que você utilizou, você já tem a sugestão do que está presente lá. Você só vai analisar microscopicamente para confirmar a sua suspeita. Então, essa avaliação da cultura, ela também é um ponto que vocês devem olhar com bastante carinho, é o terceiro ponto que deve olhar. Ainda dentro desse tópico, métodos diagnósticos, metodologias, nós temos a bioquímica. Então, eu falei para vocês, dentro desse tópico diagnóstico, método diagnóstico, eu falei de coloração, nós vimos as colorações e como são aplicáveis, nós vimos os meios de cultura e como é que eu semeio, como é que eu analiso essas culturas, e nós vimos, por último, a bioquímica, que eu jamais posso me esquecer que a bioquímica ela vai servir para determinar características bioquímicas, rotas bioquímicas presentes nesse micro-organismo. Está sendo cultivado, está isolado, para poder analisar bioquimicamente, o micro-organismo precisa estar isolado. Então, eu vou analisar as características, bioquímicas desse micro-organismo para poder determinar a espécie, Então, qual é a espécie desse micro-organismo? Eu determino bioquimicamente. Então, eu preciso saber qual é o objetivo de cada metodologia. Qual o objetivo de eu fazer uma coloração? É impregnar o corante numa estrutura específica que eu consiga visualizar o micro-organismo melhor. Qual o objetivo do meu meio de cultura? É multiplicar os meus micro-organismos presentes na amostra para que eu consiga visualizar ele agrupado agora dentro de uma colônia e consiga determinar através dessas características coloniais a qual grupo provavelmente ele pertence. Qual é o objetivo da metodologia bioquímica? É avaliar as características bioquímicas daquele micro-organismo, das suas rotas bioquímicas, para definir qual é a espécie. Então, dê uma olhada aí nesse tópico também de bioquímica, que é importante. Esse é o quarto tópico. O quinto tópico é sobre o assunto que nós tratamos, o terceiro assunto, que é o teste de sensibilidade. Nós vimos também que eu tenho um objetivo de fazer esse teste de sensibilidade. Qual é? É verificar aquele micro-organismo identificado a quais antimicrobianos ele é sensível ou resistente. Com qual objetivo? O objetivo de nortear o profissional que vai receber esse resultado de exame a fazer uma escolha adequada de qual antimicrobiano ele vai utilizar para fazer o tratamento daquele processo infeccioso. Nós vimos dentro do teste de sensibilidade, nós conversamos um pouquinho mais profundo na questão da genética bacteriana, dos plasmídeos, dos genes presentes em plasmídeos que estão responsáveis por produzir resistência, e essa resistência nós vimos lá que acontece de algumas formas, formando proteínas que impedem a entrada de antimicrobianos na célula bacteriana, ou produzindo uma bomba que joga esse antimicrobiano para fora, impedindo com que ele haja sobre a célula bacteriana, ou produzindo enzimas que bloqueiam esses antimicrobianos, ou ainda produzindo enzimas que degradem esses antimicrobianos. Nós vimos que essas são as quatro principais formas dos micro-organismos resistirem à ação desses antimicrobianos. Dentro do teste de sensibilidade, nós vimos também que nós temos métodos, Qual é a metodologia que eu faço para testar a sensibilidade dos micro-organismos? Então, nós vimos lá que eu tenho métodos quantitativos, métodos qualitativos, e dentre esses métodos, eu tenho método quantitativo e qualitativo manual, eu tenho método automatizado, que nós chegamos a comentar. Então, dê uma olhada nessa questão aí do teste de sensibilidade, que é o quinto ponto que vocês devem dar uma olhada com uma maior atenção. O sexto ponto, nós trabalharemos justamente a questão do diagnóstico, que é a finalização, diagnóstico lá do
dos cocos gram-positivos. Nós conversamos lá sobre o diagnóstico completo do gênero Staphylococcus. É uma aula específica disso, eu peço que dê bastante ênfase nessa questão. Como é que nós fizemos para determinar o diagnóstico dos cocos gram-positivos? Primeiro, lógico, eu preciso identificar ele na minha amostra biológica. Então, chega uma amostra e quando eu vou olhar microscopicamente, lógico, se for do grupo dos gram-positivos, dos cocos gram-positivos, o que eu devo ver na microscopia? Cocos gram-positivos. Depois eu vou cultivar esses micro-organismos, né? E após cultivar e isolá-lo, vou olhar se continua, o que está crescendo realmente são cocos gram-positivos. Vou fazer o teste da catalase, que é um ponto importante, porque o teste da catalase, ele divide em dois grandes grupos, o grupo dos estreptococos, que são catalase negativo, e o grupo dos estafilococos, que são os catalase positivos. Então, o primeiro teste que eu faço é o teste da catalase. E eu ainda não estou falando de bioquímica, eu estou falando de um teste de triagem. Então, quando eu semeio a minha amostra, cresce uma colônia, eu olho microscopicamente e ele é coco gram-positivo, eu já faço o teste da catalase para ver se aquele micro-organismo lá pertence ao grupo dos estafilococos ou do streptococcus. Se for catalase positivo, eu vou usar a bioquímica da família quem? Da família do estafilococcus, né? Do gênero estafilococcus. E aí eu vou fazer aqueles testes bioquímicos lá, né? Catalase, DNase, novobiocina, para identificar dentro desse gênero estafilococcus qual é a espécie a qual ele pertence, visto que a bioquímica, como nós falamos, ela serve justamente para determinar a espécie. Tá? Então, outra coisa importante é conhecer as características, né, desse grupo. Então, os cocos gram-positivos são imóveis, o gênero Staphylococcus é catalase positivo, anaeróbio facultativo. Então, essas questões aqui, é importante eu ter conhecimento, porque quando eu for fazer o teste, então, por exemplo, gram-positivo, onde eu vou determinar? Lá na microscopia. Então, quando eu olhar na microscopia, eu já consigo determinar. Imobilidade, consigo determinar, posso fazer um teste bioquímico, né, de movimentação. Catalase positivo é um teste com peróxido de hidrogênio que eu faço rapidamente na lâmina. E o anaeróbio facultativo eu preciso conhecer, porque eu preciso cultivar ele dentro de um ambiente adequado. Alguém quer perguntar? Professor, Diga. então, todos os estafilococos, eles não têm mobilidade? Os cocos, a morfologia coco normalmente não tem estrutura de movimentação, tá? É uma característica, sim, mas não é uma característica que eu vou testar. Então, por exemplo, quando eu estou falando de imóveis porque é uma característica. Mas como nós vimos no diagnóstico do gênero Staphylococcus, nós não fizemos teste de motilidade, fizemos? Não. Nós fizemos microscopia para determinar se era gram-positivo ou gram-negativo. Nós fizemos a cultura desse micro-organismo para olhar as características coloniais e nós fizemos o teste bioquímico, onde estava a catalase, que foi o primeiro teste que eu falei para vocês que a gente faz, para ver se esse coco gram-positivo que está crescendo, ele pertence ao gênero Staphylococcus, ao Streptococcus. Então, a questão da imobilidade, ela está relacionada com a característica em geral dos cocos que não tem flagelos e não tem estrutura de movimentação. Então é por isso que eu não testei, porque não é algo que vai me responder, porque se eu já sei microscopicamente que é cocos gram-positivos, então eu consigo inferir, porque eu tenho esse conhecimento que eles são imóveis, que eles não têm flagelos. Tá? Então não é algo muito importante para a questão do diagnóstico dos cocos gram-positivos. Certo? Então, esse aqui, o diagnóstico dos cocos gram-positivos é o nosso sexto ponto que vocês devem olhar. E o exemplo mais incisivo que eu dei lá foi o diagnóstico do gênero Staphylococcus. E o sétimo ponto
a gente vai trabalhar sobre o diagnóstico de bacilos gram-negativos, tá? Esses bacilos gram-negativos, eu vou trabalhar ele no exercício agora que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, vou aproveitar para passar para esse exercício, e nesse exercício eu vou comentar esse tópico que vocês devem trabalhar especificamente, que é o 7º tópico, tá? Que é a família Enterobacteriaceae, que é como se dá o processo dos bacilos gram-negativos. Tá? Deixa eu só ver aqui esse exercício. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Eu não sei se está nesse pendrive ou no outro pendrive, né? Bem, pessoal, então, estão visualizando aí o meu slide agora? Sim. O nosso exercício, lógico, eu vou mandar ele para vocês daqui a pouco no Word, no PDF. Ele será essa figura aqui, onde eu peço que vocês façam o diagnóstico desse micro-organismo aqui, tá bom? Então, aqui ele vai ser esse ponto que eu estava comentando para vocês, o 7º ponto, que é o diagnóstico dos bacilos gram-negativos. Então, aqui eu tenho a minha sequência de eventos, desde o momento da chegada da minha amostra até o final, a definição, que é o que vocês falam nesse exercício, de qual é o micro-organismo que está aqui. Então, eu vou comentar com vocês como vocês devem fazer. Vocês irão resolver este exercício, que já é um treino para esse 7º ponto da prova que eu falei para vocês. E amanhã vocês tragam esse exercício, que nós faremos a correção dele juntos, lá na nossa aula prática, tá bom? E após a correção dele, nós faremos o nosso 3º exercício. Então, aqui, eu passo esse exercício para vocês, que é para dar uma reforçada de como é que se dá o diagnóstico dos bacilos gram-negativos, tá bom? Então, a primeira coisa, como nós vimos, então, aqui dentro desta figura, estão todas as fases do nosso diagnóstico microbiológico, né? Tem a amostra que chegou, então aqui eu digo para vocês qual é a amostra. Essa amostra é um lavado bronco-alveolar. De onde é que veio essa amostra? Minha pergunta para vocês, já para a gente começar a treinar o pensamento de vocês. Quando chega para vocês uma lavado bronco-alveolar, de onde veio? Qual sítio? Pulmonar. Pulmonar. Então, eu já sei que a minha amostra veio do pulmão. Então, houve uma solicitação, solicito cultura de lavado bronco-alveolar. Foi feita uma coleta. Normalmente, quem faz a coleta desse material é um profissional especializado, né? Ou fisioterapeuta,
ou endoscopista, né? Ou o pessoal da unidade de terapia intensiva, porque ele tem que tirar lá do pulmão. Normalmente essa amostra vem de pacientes entubados, né? E aí eles têm acesso, porque é preciso aspirar esse paciente para tirar as secreções, e eles acabam coletando também esse lavado broncoalveolar, tá? Então essa é a amostra que eu já sei que veio do pulmão. E aqui as setas, o que é que elas apontam? Elas apontam as análises, a sequência de análises que eu vou fazer. Qual é a minha primeira análise que eu faço dessa amostra aqui? Eu faço a minha análise microscópica, né? Então aqui eu tenho a microscopia, onde eu tenho essas características microscópicas aqui, ó. É lógico que na minha microscopia, como o que eu estou analisando é a amostra verdadeira, como nós vimos no nosso primeiro exercício, eu não vou ter só o micro-organismo, eu vou ter também elementos de onde? Elementos que vêm daquele sítio. Eu vou ter células do sistema imune, células epiteliais, tá? Então essas duas imagens, ela mostra, quero que vocês me definam qual é o micro-organismo, e vejam se consegue identificar que, como eu falei para vocês, é um treino a mais, é algo a mais, né? O que seriam essas questões aqui que eu também estou visualizando. Então, a minha primeira análise, o que é que vocês vão fazer? Vão analisar microscopicamente. E aí eu vou ter um resultado, vão anotar o resultado. Olha, presença de tal micro-organismo, então presença de cocos ou presença de bacilos, gram-positivos, gram-negativos, presença de células do sistema imune. Só que eu estou dando ideia de como vocês devem olhar, né? É vocês que vão determinar o que é que vocês estão visualizando aqui. Então essa é a primeira coisa que eu faço. Então, chegou a minha amostra, eu analiso microscopicamente e vou anotar o resultado que vocês estão observando aqui. O segundo momento é cultivar esta amostra. Então, eu vou pegar uma amostra e vou semear no meio de cultura, como a gente vê aqui, ó. Então, aqui, ó, uma cultura bonita, né? Crescendo um único tipo de micro-organismo. Eu dou a informação para vocês aqui qual é o meio de cultura, é o Agar McConkie. E aí eu já adianto para vocês que vocês precisam pegar a bula do Agar McConkie para analisar essas características coloniais aqui e tentar determinar qual é o micro-organismo culturalmente. Então aqui eu deixo amplificado e vocês vão olhar para essa colônia e vão dizer se é uma colônia pequena, grande, borda, elevação, coloração, os aspectos da colônia. E quando vocês determinarem o aspecto, vocês usam a bula do Agar McConkie para ele te ajudar, né? Porque lá na bula ele vai dizer, olha, tal micro-organismo cresce com essa e essa característica. E aí vê se a tua leitura encaixa perfeitamente na descrição que o fabricante diz que é daquele determinado micro-organismo. Então, esse segundo passo é fazer o cultivo e analisar as características culturais. O terceiro passo, como a gente vê aqui, é olhar a característica também microscópica dessa colônia. Eu retiro e analiso. Está bem aqui a característica macroscópica, é o terceiro passo. É lógico que o que eu vi inicialmente aqui deverá ser a mesma coisa que eu estou vendo aqui dessa colônia, né? Então, eu olhei que aqui tem esse micro-organismo. Quando eu cultivei ele, eu devo ver o mesmo micro-organismo. Como é que eu sei que é o mesmo micro-organismo? Porque nas duas análises é a mesma característica morfotintorial que eu estou vendo aqui. Né? Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo é eu fazer um teste de triagem. Então, aqui para a família Enterobacteriaceae, que é o que a gente está trabalhando aqui, eu faço o teste da oxidase. Porque quando eu identifico, por exemplo, um bacilo gram-negativo, vejo que nós estamos falando aqui do grupo dos bacilos gram-negativos. Então, quando eu faço a identificação de um bacilo gram-negativo, eu tenho que fazer esse teste de triagem, que é o teste da oxidase. Eu quero saber se aquele bacilo gram-negativo ele tem o citocromo oxidase.
A família Enterobacteriaceae, ela é oxidase negativa. A família Enterobacteriaceae é oxidase negativa. Se este bacilo gram-negativo for oxidase positivo, ele não pertence à família Enterobacteriaceae. Então, por que eu digo que esse teste da oxidase é um teste de triagem? Igual o teste da catalase lá para o escopo gram-positivo é de triagem. Por quê? No caso da catalase por escopo gram-positivo, ele vai me dizer, esse copo gram-positivo é do gênero Streptococcus ou do Staphylococcus? Ele me responde essa questão. Aqui para o bacilo gram-negativo, o teste da oxidase é que me responde essa questão. Esse bacilo gram-negativo é oxidase positivo ou negativo? Se ele for oxidase negativo, ele pertence à família Enterobacteriaceae. Se ele for oxidase positivo, que é o que a gente vê aqui, aí ele pertence a uma outra família dentro dos bacilos gram-negativos. Tá? Lógico que no caso, vamos considerar o oxidase negativo, determinando que este micro-organismo, que eu não sei qual é ainda, é da família Enterobacteriaceae. E aí eu vou para o quinto ponto, que é fazer a bioquímica. De qual grupo? Do qual eu identifiquei, né? Que aqui me disse aqui que é da família Enterobacteriaceae. Então, todas essas informações microscópicas, culturais e o teste de triagem da oxidase me diz que esse micro-organismo pertence à família Enterobacteriaceae. E aí eu vou fazer a bioquímica de quem? Da família Enterobacteriaceae. E isso aqui nós já trabalhamos. A bateria bioquímica da família Enterobacteriaceae. E aí você vai fazer a leitura dos tubos, né? Eu só vou relembrar aqui para vocês. Então, por exemplo, o QIA, eu vou ver fermentação, e aí eu vou dizer se ele está fermentando ou não. Vou ver se ele está ou não produzindo gás, se ele produz sulfeto de hidrogênio ou não, se ele fermenta através da via glutinoglicólica, que é o Voger-Proskauer, se ele tem a enzima triptofanase, que é feita aqui o teste do indol, se ele utiliza o carbono a partir do citrato, se ele é urease positivo ou negativo, se ele é motilidade positivo ou negativo e se ele é lisina positivo ou negativo, tá? Então, dê uma olhada como é feita esta leitura e façam esta leitura aqui. E aí, quando você seguir todo este caminho, você vai ter quais informações? Informações microscópicas, informações culturais e informações bioquímicas. E como nós vimos, essas três características são suficientes para eu determinar o micro-organismo, tá bom? Então, o que é que eu peço para vocês? Eu peço que, vou enviar o exercício, peço que resolvam, né? E amanhã, na nossa aula, no nosso encontro, a gente vai fazer a correção desse exercício, tá? Comentário, não se preocupem em acertar ou errar, se preocupem em treinar, em fazer, tá? Que é uma oportunidade que vocês estão tendo de treinar a sequência completa do diagnóstico microbiológico, desde a chegada da amostra até a determinação desse micro-organismo. Certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá certo? Certo, Janaína, alguma pergunta? Não, professor, tá certo. Então tá, eu vou enviar, então eu peço que não fiquem preocupados, que, como eu tenho falado aqui para vocês, a minha funcionalidade é que vocês aprendam, né? Então vamos fazer, vocês façam o exercício, amanhã traga, a gente vai fazer o comentário, a correção, a possível erros que vocês tiveram, vocês vão ter a chance de consertar, tá bom? Mas tem que resolver, tem que tentar sozinho, né? Tem que treinar sozinho para você conseguir identificar amanhã onde foi o momento, o ponto que você errou, tá bom? Eu vou, junto no exercício, vocês vão ver daqui a pouco quando eu enviar,
vai ter lá uma tabela da característica bioquímica da família Enterobacteriaceae, e aí você vai comparar com uma leitura da bioquímica que você vai fazer no exercício, qual é, tá bom? Alguma pergunta, Bruna? Professor, o senhor vai enviar na plataforma lá das Anais, né? Vou enviar para o e-mail de vocês. Vocês não têm um e-mail da turma? Ah, sim. Só um pedido. O senhor poderia mandar em Word mesmo, porque em PDF tem que transformar e aí algumas pessoas não conseguem. O senhor Não, poderia sim, mandar eu vou enviar nos dois formatos, tá? O arquivo Word e o arquivo PDF, tá bom? Então, resolvam o exercício e amanhã, na quinta-feira, que a gente estará na nossa aula prática, a gente fará esse comentário e o nosso exercício da cultura, né? Eu fiz o cultivo ontem, vou aproveitar esse tempinho agora para fazer o repique, para ver se amanhã a cultura está boa para a gente poder fazer a nossa análise, tá bom? Então, eu aguardo vocês amanhã aqui na aula prática para a gente fazer a nossa finalização, tá bom? Mas não faltem, porque amanhã é um ponto importante, né? De treino, tanto desse exercício que eu vou enviar para vocês, quanto lá do meio de cultura, tá bom? Então, os alunos que não podem estar presencial, que estão de atestado, que estão no grupo de risco, vão ter o exercício para fazer, enviar para o e-mail da turma para que façam também. Inclusive o de amanhã, que a gente fará lá na aula prática. Tá bom? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Vou lá agora para o laboratório fazer o nosso repique para a nossa aula de amanhã. Tá bom? Agradeço a presença de vocês. Tenham todos um bom dia. Ok, obrigado, Bom dia, professor. professor. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia, professor.